Bem-vindas e bem-vindos a mais uma exploração focada. Hoje, vamos mergulhar num tema que, olha, gera bastante debate, né? O conceito de castigo na visão espírita. Vamos usar como base o material do Portal Luz Espírita para tentar entender como essa perspectiva é bem diferente das ideias tradicionais. E para começar, acho que vale a pena pegar a própria palavra, né? Castigar. A origem dela, no latim castigare, é bem curiosa. Significava tornar casto, ou seja, purificar. Isso já muda bastante o jogo, não acha? Não é só sobre punir. Exatamente, essa origem já dá uma pista fundamental. O Espiritismo, e Kardec deixa isso muito claro em O Céu e o Inferno, por exemplo, ele não vê o castigo como uma vingança de Deus, sabe? Certo. É mais uma consequência. Algo natural que decorre das nossas próprias ações, regido pela lei de causa e efeito. O propósito final, então, é a depuração do espírito, a purificação mesmo. Entendi. Isso, claro, contrasta muito com aquelas visões de um Deus vingativo ou até o oposto, né? Um Deus totalmente ausente. O Espiritismo traz um modelo mais lógico, eu diria, baseado na reencarnação, na justiça das leis da natureza, sem essa ideia de condenação para sempre ou privilégios. Então quer dizer que aquele sofrimento que a gente muitas vezes liga à ideia de castigo, ele tem um propósito, não é só dor pela dor. Precisamente. É essa a chave. Kardec e outros também, como Leon Denis, lá no Problema do Ser, do Destino e da Dor, eles explicam que o sofrimento funciona como um aviso, um instrumento para aprender. Um instrumento. Isso, para a gente sentir a diferença entre o bem e o mal, né? E isso nos impulsiona para uma mudança interna, para a tal da reforma íntima. Tem até uma citação interessante em O Evangelho segundo o Espiritismo, de um espírito amigo, que fala que pode ser visto como uma bênção, nesse sentido pedagógico. Uma bênção. Interessante. E na prática, como isso acontece? O material lá do Luz Espírita dá exemplos mais concretos? Sim, sim, dá vários. E as formas como a lei de causa e efeito atua são bem diversas, sabe? Depende muito da necessidade de aprendizado de cada um. Por exemplo, Olha, alguém que foi muito cruel numa vida pode reencarnar numa situação onde sofra um tratamento parecido. Mas veja bem, não é vingança divina. É para despertar empatia, para entender o que causou no outro. entendo. Ou então o orgulhoso pode vir numa condição bem humilde para aprender o valor da simplicidade, da humildade. A ideia não é um olho por olho literal sempre, mas usar experiências que são análogas, sabe? Para acordar consciência e levar à reparação. Faz sentido. E tem outros exemplos também. Perder temporariamente faculdades mediúnicas por usá-las mal. A morte prematura, que pode ser uma expiação, um resgate, né? Tanto para quem vai quanto para quem fica. O exílio de espíritos mais teimosos, digamos assim, para mundos inferiores. Exílio. Sim, mundos mais primitivos, para recomeçar o aprendizado. E até a reencarnação compulsória, quando o espírito por si só não consegue ou não quer escolher o que é melhor para ele progredir. Nossa, é bastante coisa. Mas aí fica a pergunta, quem é que aplica tudo isso? Deus está lá intervindo diretamente ou os bons espíritos? Esse é um ponto fascinante, né? Como funciona o mecanismo? A doutrina esclarece que não é Deus ou os bons espíritos que causam o mal diretamente para punir. Isso seria contrário ao amor divino. O livre-arbítrio é a base de tudo. Certo. O que pode acontecer, e isso é bem sutil, é que os nossos protetores, os anjos guardiões, percebendo que uma certa expiação é necessária para o nosso aprendizado, eles podem, digamos, afrouxar a guarda. Afrouxar a guarda? Eles permitem que espíritos inferiores, que agem por suas próprias más inclinações, por ignorância ou maldade mesmo, se aproximem e criem as circunstâncias difíceis. Esses espíritos inferiores se tornam, assim, instrumentos involuntários da justiça divina. Puxa, quer dizer então que esses espíritos inferiores são usados sem nem saber para cumprir um propósito maior, mas eles ainda são responsáveis pelo mal que fazem? Exatamente isso. É bem o sentido daquela frase de Jesus, né? É necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo venha.
A responsabilidade é sempre individual. Cada um responde por seus atos. Entendi. A justiça divina, então, opera através dessas leis naturais, da interação entre os espíritos, não precisa de Deus sujando as mãos, por assim dizer. Os bons espíritos orientam, inspiram, mas permitem que as consequências naturais das nossas escolhas aconteçam, porque é assim que a gente aprende e cresce. Certo. Então, tentando amarrar tudo isso, a visão espírita do castigo é, na verdade, uma visão de justiça que reeduca, que reabilita o espírito. Perfeito? É isso. Rejeita totalmente a ideia de um castigo eterno, sem fim, sem propósito. Pelo contrário, enfatiza que toda falta gera uma consequência, uma dívida a ser paga, sim, mas que toda boa ação também gera recompensa, créditos. O objetivo final nunca é o sofrimento por si só. É a purificação, é o progresso, é voltar para a unidade divina, como diz aquela mensagem de Paulo que Kardec cita. E isso acontece através da justiça, sim, mas também do amor e do conhecimento, da ciência. A reparação do mal é fundamental, e o ideal é que seja feita pela prática do bem. O arrependimento sincero também ajuda muito a tornar esse processo menos doloroso. Uma perspectiva que, sem dúvida, convida muito à reflexão sobre a nossa responsabilidade e sobre o propósito das dificuldades que a gente enfrenta, né? E para a gente terminar, fica aqui uma provocação para quem nos ouve. Se as consequências das nossas ações são, na verdade, parte de um mecanismo natural voltado para o nosso crescimento, para a nossa educação, como isso muda a forma como a gente encara a nossa responsabilidade no dia a dia e a própria ideia de justiça? Fica aí para pensar.